Bom dia. I'm going to jump right in this morning. Eu vou começar direto nessa manhã. We have a lot we want to share with you, A gente tem muito a compartilhar com vocês. and I want to give you as much as we can Eu quero te dar o quanto for possível, with the time that we have. com o tempo que temos. How many of you are parents in this room? Quantos aqui são pais? Raise your hands. Levante sua mão. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. If you own your home Se você tem sua casa and you have children e tem filhos, and you give a bedroom to your child, e você dá um quarto para o seu filho, do you allow your children to decorate that room? você deixa que seus filhos decorem esse lugar? Maybe in ways you wouldn't. Talvez de formas que você não decoraria. If you come to my children's bedrooms, Se você entrar no quarto dos meus filhos, they have pictures of Spider-Man. eles têm fotos do Homem-Aranha. My little girl has princesses. A minha menininha tem princesas. If you come in my room, Se você entrar no meu quarto, you won't see those things. eu vou ver essas coisas. Now, I've given my kids Agora eu dei para os meus filhos limited dominion over their bedroom. domínio limitado em seus quartos. But who owns the house? Mas quem é o dono da casa? Who owns the house? Quem é o dono da casa? You do. Você. But you still have a room Mas você ainda tem um quarto that you give your child dominion over. que você dá o domínio para o seu filho. Now, even though it's all yours, Agora mesmo sendo tudo seu, you've given them charge of this room. você deu para eles o controle desse quarto. You've given them freedom up to a point, Você deu a eles liberdade até um ponto. and if they do something wrong, you'll step in. E se eles fizerem algo errado, você vai e entra. But most of the time, Mas na maioria das vezes, I don't do anything in my children's bedroom eu não faço nada no quarto dos meus filhos, unless they ask me to. a não ser que eles me peçam para fazer. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, that isso is why we pray. é por isso que oramos. God has given us dominion Porque Deus nos deu domínio over the earth. sobre a terra. It still belongs to Him. Isso ainda pertence a Ele. But many times He waits to intervene Mas muitas vezes Ele vem e intervém. until we ask Him to. Ele não intervém até que nós pedimos. This is why we pray. É por isso que oramos. Today I'm going to ask many questions, Hoje eu vou fazer muitas perguntas. and I don't have time to answer all of them, E eu não tenho tempo para responder todas elas. but I want to get you thinking in a new way. Mas eu quero que você pense de uma forma Why diferente. do we pray? Por que nós oramos? In Luke chapter 11, Em Lucas capítulo 11, the disciples come to Jesus os discípulos vêm até Jesus. and they say, "Teach us to E pray." eles dizem, nos ensinem a orar. That's a good thing to ask. Essa é uma boa coisa a se pedir. So Jesus teaches them. Então Jesus ensina eles. He says, "When you pray, Ele diz, quando vocês say, orarem, Father, hallowed be your name. diga, Pai, santificado seja o teu nome. Your kingdom come. Venha a nós o vosso reino. Your will be done Seja feita a tua vontade. on earth as it is in heaven. Assim na terra como no céu. And give us our daily bread. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Forgive us of our sins Perdoai as nossas ofensas. as we forgive those who have sinned against us." Assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Now listen to this. Agora preste atenção "And nisso. lead us not into temptation." E não nos deixe cair em tentação. This is a powerful prayer. Essa é uma oração poderosa. Many times we recite it, Muitas vezes nós recitamos isso, but we don't understand how powerful it is. mas a gente não entende o quão poderoso isso é. John the Baptist taught his disciples how to pray. João Batista ensinou os seus discípulos como orar. Pharisees taught their disciples how to pray. Os fariseus ensinaram os seus discípulos como orar. And now Jesus is teaching his how to pray. E agora Jesus está ensinando os seus a como orar. And this last line, E essa última parte, lead us not in temptation, não nos deixe cair em tentação. we're going to come back to that in a moment. A gente vai voltar para isso em um momento. But Jesus isn't done teaching them. Mas Jesus não terminou de ensiná-los. He continues to teach them. Ele continua a ensiná-los. He says a story. Então ele conta uma história. You can read it in Luke 11. Você consegue ler em Lucas 11. He says, "Who of you, Ele diz, quem de vocês, when you're asleep in your bed quando estão dormindo em sua cama, and you have a friend that comes to your door e você tem um amigo que vai à sua porta, and he knocks on the door, e ele bate na porta, but it's late at night mas já é tarde da noite, and you wake up? e você acorda. Misericordia! Misericórdia! What do you O want?" que você quer? And your friend says, "I need your help. E o seu amigo diz, eu preciso de ajuda. A visitor has come to my home Veio um visitante para minha casa. and I need to borrow some bread from you." Eu preciso de um pouco de pão.
And you're saying, E no. você diz, não. Come talk to me in the morning. Vem falar comigo de manhã. It's too late. Já é tarde demais. But the friend keeps knocking. Mas seu amigo continua batendo. No, I need the bread right now. Mas eu preciso de pão agora. And eventually you get out of bed E eventualmente você vai sair da cama and you give it to him. e você dá isso a eles. Why? Por quê? Why? Por quê? Because he kept asking. Porque ele continuou pedindo. Watch what Jesus says next. Veja o que Jesus diz depois. This is how you should pray. É assim que vocês devem orar. This is how we should come to the Father. É assim que devemos vir ao Pai. To ask and keep asking. Pedir e continuar To pedindo. knock and keep knocking. Para bater e continuar batendo. To seek and keep seeking. Procurar e continuar procurando. Not just to pray once Não apenas orar uma vez and walk e away, ir embora, but to pray mas orar and to keep e praying. continuar orando. Many of us make this mistake. Muitos de nós cometemos esse erro. We pray one time, A gente ora uma vez. and when it doesn't happen, E quando não acontece, we say, well, it must be the will of God. a gente fala, bem, deve ser a vontade de Deus. Because if God wanted it to happen, Porque se Deus quisesse que tivesse acontecido, it would have happened. teria acontecido. That's not true. Isso não é verdade. Because Jesus is teaching us how to pray, Porque Jesus está nos ensinando como orar. how to invite Him into our dominion, Como convidar Ele no nosso domínio. what He's given us charge over. O que Ele nos deu domínio sobre. But why does He say keep praying? Mas por que Ele diz, continuem orando? Is God deaf? Deus é surdo? Can He not hear you? Ele não consegue te escutar? Why does He say pray Porque Ele diz, orem and keep praying? e continuem orando. Is it possible É possível that Jesus knows something we don't? que Jesus saiba algo que nós não sabemos. And I'm going to demonstrate this for you. E eu vou demonstrar isso para vocês. Because Jesus says, watch this. Porque Jesus diz, veja isso. What father among you, Que pai entre vocês, when your child asks for something good, quando seu filho pede por algo bom, do you give him a snake or a scorpion? você dá um escorpião ou uma cobra? You don't do that. Você não faz isso. And you're nowhere near as good as my Father in heaven. E você não é nem um pouco bom como meu pai que está no céu. So when you pray and you keep praying, Então quando você ora e continua orando, what do you think our good Father will do in heaven for you? o que você acha que o bom pai nos céus vai fazer por você? We're going to turn just a few chapters in the future A gente vai passar só alguns capítulos to Luke chapter 22. para Lucas capítulo 22. And in verse 39, E no versículo 39, Jesus is getting ready to go to the cross. Jesus está se preparando para ir para a cruz. But he goes to have one more prayer time with the Father. Mas ele vai ter mais um tempo de oração com o Pai. It says he went up to the Mount of Olives. Diz que ele foi para o Monte das Oliveiras. His disciples followed him. E os seus discípulos o seguiram. And when he came to a certain place, Quando ele chegou em um certo lugar, he told them this instruction. ele disse isso a eles: Pray that you may not enter into temptation. orem para que vocês não caiam em tentação. That's interesting. Isso é interessante. We heard that before, didn't we? A gente escutou isso antes, né? What temptation is he talking about? Mas de que tentação ele está falando? Because it says, pray that you may not enter temptation. Ele diz: orem para que vocês não caiam em tentação. Then Jesus removed himself Então Jesus se afastou deles and he knelt down and prayed. e ajoelhou-se e começou a orar. And he called on the Father E ele chamou pelo Pai, because he did not want to go to the cross. porque ele não queria ir para a cruz. He knew what it was going to cost him. Ele sabia o que isso custaria. And when he was done praying E quando ele terminou de orar, and in great agony, ele estava em grande agonia. he kept praying. Ele continuou orando. And an angel from the Lord Então um anjo do Senhor came and strengthened him. veio e o fortaleceu. Did you know Você sabia that sometimes God answers your prayers que às vezes Deus responde suas orações through angels? através de anjos? Now I want you to pay attention. Agora eu quero que você preste atenção. This angel came to Jesus Esse anjo veio a Jesus because Jesus prayed. porque Jesus orou. No prayer, Sem oração, no angel. sem anjo. Jesus was praying Jesus estava orando for the strength to endure pela força para encarar, so that he would not quit the mission.
para que ele não saísse dessa missão. And the angel came and gave him extra strength. E o anjo veio e deu a ele mais força. And when he came back to the E disciples, quando ele voltou para os discípulos, they were sleeping. eles estavam dormindo. And he woke them up E ele os acordou with urgency. com urgência. He said, "Why are you sleeping? Ele disse, por que vocês estão The dormindo? hour has come. A hora chegou. Rise now Acorde agora and pray e orem, that you may not enter temptation." para que vocês não caiam em tentação. He says it 2 Ele times. disse isso 2 vezes. But Esther, Mas Esther, he's not talking about drugs, ele não está falando de drogas, alcohol, álcool or all kinds of other sinful things. ou todos os tipos de outras coisas pecaminosas. What kind of temptation is he talking about? Que tipo de tentação que ele está falando? Wouldn't you like to know? Você gostaria de saber? He's talking about the temptation to fall away from God. Ele está falando da tentação de se afastar de Deus. He knew the trial was coming Ele sabia que a tribulação estava chegando, that would test their faith. que isso testaria a fé He deles. knew they needed strength. Ele sabia que eles precisavam de força. So he said, "Pray now. Então ele disse, orem agora. Don't wait until the trial Não comes. espere até a tribulação chegar. Pray now. Ore agora. God, give me strength Deus me dê força to endure all things, para encarar todas as coisas, to stay faithful para continuar fiel through every trial, por toda a tribulação, every hardship. todo teste. Give me strength. Me dê força. Lead me not into temptation." Não me deixe cair em tentação. You see, many of us get stuck. Muitos de nós ficamos presos. It's good to pray É bom orar and say, "God, lead me not into temptation, e dizer, Deus, não me deixe cair em tentação. alcohol, Álcool, sexual sin, imoralidade sexual, drugs." drogas. But when was the last time Mas qual foi a última vez you prayed the reason Jesus says it? que você orou pelo motivo que Jesus deu? That you would be strengthened. Para que você tivesse força. We don't do it A gente não faz isso. because we don't feel the trial right Porque now. a gente não sente a tribulação agora. And we believe the lie E a gente acredita na mentira. that we're already strong enough. Que a gente já é forte o That suficiente. no matter what happens, Que não importa o que acontecer, we can do it. a gente pode fazer isso. No! Não! That's why Jesus said, "Pray. É por isso que Jesus disse, ore. Lead me not into temptation Não me deixe cair em tentação. and give me strength." E me dê a força. You know what this tells me? Você sabe o que isso significa? That if they would have prayed, Que se eles tivessem orado, there may have been a different result. talvez tivesse um resultado diferente. Maybe they wouldn't have scattered away from Jesus. Talvez eles não teriam se afastado de Jesus. But they didn't pray. Mas eles não oraram. So they didn't receive strength. Então eles não receberam força. And when the temptation E came, quando veio a tentação, they scared and ran away from eles Jesus. ficaram com medo e correram. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, why do we pray? por que nós oramos? We pray for strength Nós oramos por força to not enter temptation para não entrar em tentação. because we go through trials and testings. Porque a gente vai passar por tribulações. We e must testes. pray now A gente precisa orar and agora not wait e não esperar, because trials are coming porque a tribulação está vindo. and we need to be E strong. nós temos que ser fortes. Jesus said, "Do it now. Jesus disse, faça isso agora. Don't wait. Não espere. Pray now for strength Ore agora por força. because prayer changes things." Porque a oração muda coisas. Sometimes we believe the lie, Às vezes a gente acredita na mentira, just like Peter did. assim como Pedro acreditou. A few verses earlier, Alguns versos antes, Peter says, "Jesus, I will follow you to the death, Pedro diz, Jesus, eu vou te seguir até morrer. no matter what happens. Não importa o que acontecer, I will be faithful to you." eu vou ser fiel a você. And Jesus looks at him. E Jesus olha para He ele says, "Simon, Simon, e diz, Simão, Simão, Satan has demanded to have you. Satanás pediu por vocês. He wants to sift you like wheat, Ele quer espalhar vocês como a palha. but I have prayed." Mas eu orei. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, you need to understand this. vocês precisam entender The isso. devil set his plans in motion. O diabo tem seus planos em ação. He was going to take out Jesus. Ele ia derrubar Jesus. And once Jesus was gone, E quando Jesus estivesse indo he was going embora, to take out all the disciples. ele também ia derrubar todos os The discípulos. devil had his O plans, diabo tinha seus planos, but Jesus had his. mas Jesus tinha os dele. And the devil was going to win. E o diabo ia vencer. The devil was going to destroy all of their faith. O diabo ia destruir toda a fé deles. I take out the shepherd, Eu vou tirar o pastor. now I'm going to take out the sheep. E agora eu vou pegar as And
ovelhas. The devil was going to win. O diabo ia ganhar. He said, I want you. Ele diz, eu te quero. I've demanded to have you. Eu pedi por você. And when the trial E comes, quando a tribulação chegar, I'm going to destroy you violently. eu vou te destruir violentamente. The devil wanted to snuff them out O diabo queria pisar por cima like a deles, bug on the floor. como se fosse um passarinho no And he chão. was going to win E ele ia ganhar, until Jesus prayed. até que Jesus orou. And when Jesus prayed, E quando Jesus orou, it canceled the plans of the enemy. isso cancelou os planos do And inimigo. Jesus said, I will stand in the gap. E Jesus disse, eu vou ficar no You meio. can't have my sheep. Você não pode ter minhas ovelhas. And he looked at Peter. E ele olhou para Pedro. You think you're so strong, Peter, Você acha que é tão forte, Pedro? but the only reason you're going to make it Mas a única razão que você vai is conseguir because I have prayed for you. é porque eu orei por você. Because you won't do it. Porque você não I conseguiria. have prayed for you to have strength. Mas eu orei para que você tivesse força. Your faith will fail for a moment, A sua fé vai falhar por um momento. but when you return, Mas quando você voltar, strengthen your brothers. fortaleça os seus irmãos. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, why do we pray? por que nós oramos? Because it destroys the plans of the enemy. Porque isso destrói os planos do inimigo. Maybe you know people in your life. Talvez você conheça pessoas na sua The vida devil is coming que o diabo está vindo to destroy them. para destruí-las. And you think, E você pensa, there's nothing I can do. eu não posso fazer nada. Yes, there is. Sim, você pode. We can pray. Nós podemos orar. When Jesus prayed for Peter, Quando Jesus orou por Pedro, it did not take away Peter's free will. isso não tirou o livre-arbítrio de Pedro. What it did do O que isso fez is it limited the devil's power in Peter's life. é que limitou o poder do diabo na vida de Pedro. Jesus said, Father in heaven, Jesus disse, Pai nos céus, give Peter strength. dê força, Pedro. Do not let him be completely destroyed. Não deixe que ele seja totalmente destruído. Why do we pray? Por que nós oramos? Because prayer changes things. Porque a oração muda as coisas. Many people all over the world, Muitas pessoas por todo o mundo, they believe this lie eles acreditam nessa mentira. that whatever God wants Que qualquer coisa que Deus quiser will just happen on its own. só vai acontecer sozinha. That's a lie. Isso é uma mentira. That's why we are to go to work, É por isso que nós precisamos trabalhar to pray prayers. para orarmos, Let your will be done para que a vontade dele seja feita, on earth as it is in heaven. na terra como no céu. And I will go. E eu vou ir. I will not stay. Eu não vou ficar. I will go. Eu vou ir. And I will do what is in your heart, Father. E eu vou fazer o que está no seu I will coração, preach Pai. the good Eu vou news. pregar as boas novas. Pray for the sick. Vou orar pelos enfermos. Kick out the Vou demons. expulsar os demônios. And I will E pray. eu vou orar. Because when I pray Porque quando eu and oro I invite God into this place, e eu convido Deus para este lugar, things begin to change. as coisas começam a mudar. Why do we pray? Por que nós oramos? Why do we pray? Por que nós oramos? There's many reasons. Por muitas razões. We should strengthen each other. Nós precisamos fortalecer uns aos outros. When was the last time Qual foi a última vez you prayed for strength que você orou por força to not fall into temptation? para não cair em tentação? Brothers and sisters in Christ, Meus irmãos e irmãs em Cristo, let us follow the instructions of Jesus. vamos seguir as instruções de Jesus. When he teaches us how to pray, Quando ele nos ensina como orar, let us pray que nós oremos like he taught us. como ele nos ensinou. Amen. Amém? And maybe some of you are thinking, E talvez alguns de vocês estejam pensando, that only belongs to Peter. isso só pertence a Pedro. But if you go back one chapter, Mas se você voltar um capítulo, Jesus says, watch yourselves, Jesus disse, prestem atenção, because the end is coming. porque o fim está vindo. And it's going to come on everyone. E vai vir sobre cada um. And he says in verse E 36, ele fala no verso 36, stay awake at all times, continuem acordados o tempo inteiro praying that you may have strength e oram para que vocês tenham força to escape all the things that are going to take place. para escapar de tudo que está para acontecer. He says this to everyone, Ele diz isso para todos. to pray, Orem, to not fall into temptation. não caiam em tentação. And that temptation he's speaking about E essa tentação da qual ele está falando is the temptation to fall away from the faith.
É a tentação de se afastar da fé, to fall away from God. de se afastar de Deus. Because when things get hard Porque quando as coisas ficam difíceis and persecutions come, e a perseguição vem, it's easy to quit. é fácil parar. It's easy to go the other way É fácil ir pelo outro caminho and follow the ways of the e world. seguir o caminho do mundo. That's why we need strength. É por isso que precisamos de força. Strength from heaven. Força dos céus. In 2 Timothy Em 2 Timóteo, chapter 2, capítulo 2, he says, ele diz: be strengthened fortifique-se by the grace that is in Jesus Christ. na graça que há em Cristo Jesus. And then we're going to skip down E aí a gente vai parar, descer um pouco, where he says, I want you to pray. onde ele diz: eu quero que você ore. I lost the verse. Do you have it? I'm going to paraphrase it for time. Eu vou parafrasear isso pelo tempo. I think I had 1 Timothy 2. Thank you. He says, first then I urge you E ele diz: então eu te faço urgência that supplication, prayers, and intercessions para que supliquem em orações and thanksgivings e deem ações de graças. would be made for all people, Sejam feitas por todos os homens, for kings, pelos reis for those in high e positions, por todos os que estão em autoridade, that we may lead a peaceful and quiet life, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, dignified in every way. com toda piedade e dignidade. For this is pleasing in the sight of our God, Isso é bom e agradável diante de Deus, who desires that all would be saved. que deseja que todos os homens sejam salvos. He says, pray for everyone. Ele diz: orem por todos. And then he says, Então ele diz: pray for your president, orem pelo seu your presidente, king. o seu rei. Pray for the people in power, Ore pelas pessoas no poder, your os pastors, seus pastores, your parents. os seus pais. Why? Por quê? Why would you pray for them? Por que você oraria por Because eles? prayer makes a difference. Porque a oração faz diferença. But why don't we pray? Mas por que nós não oramos? Why don't we pray, Por que Esther? a gente não ora, Esther? In America, Nos Estados Unidos, we have a very good president, a gente tem um ótimo presidente. President Donald Trump. O presidente Donald Trump. Very good. Ele é muito bom. Muito bom. But many Americans don't pray for him. Mas muitos americanos não oram por ele. Why? Por quê? Because they believe a lie. Porque eles acreditam em uma mentira. That he's too big. Que ele é grande demais. My prayers don't matter. As minhas orações não importam. Why would my prayers matter? Porque as minhas orações importariam. So we don't pray. Então a gente não ora. We don't think that our prayers will make a difference. A gente pensa que nossa oração não faz diferença. You know what blows my mind? Sabe o que explode a minha mente? Is that there are many people practicing witchcraft É que tem muitas pessoas praticando feitiçaria and casting spells on our president. e estão colocando maldições no nosso presidente. You know what that tells me? Sabe o que isso me diz? That the witch doctors Que os feiticeiros, have more faith in their witchcraft eles têm mais fé em sua feitiçaria than we have in our God. que nós temos no nosso Deus. Because the witch doctors are casting spells Porque os feiticeiros estão lançando maldições against all those in power, contra todos aqueles que estão no poder. and we are not even praying E a gente não tá nem orando. because they have more faith than we do. Porque eles têm mais fé do que nós temos. They're using the powers of darkness, Eles estão usando os poderes das trevas. and we just sit around and E complain a gente só fica sentado e reclama. instead of praying, Ao invés de orar, like Paul tells us. como Paulo nos diz. Pray for everyone Ore por todos. and those in leadership. Aqueles que têm autoridade. Pray, Ore. because when you do, Porque quando você ora, things begin to happen. as coisas começam a acontecer. In the book of Daniel, No livro de Daniel, chapter 10, capítulo 10, I want to show you something. eu quero te mostrar algo. Daniel was fasting and praying for 3 weeks. Daniel estava jejuando e orando por 3 This semanas. is not a magic number. Isso não é um número mágico. Why was he praying for 3 weeks? Porque ele estava orando por 3 semanas. Because that's how long it took the answer to come. Porque esse foi o tempo que demorou para a resposta It's not a chegar. magic number. Não é um número mágico. Daniel was praying and fasting. Daniel estava orando e jejuando. And then one day, Então um dia, a hand touched him on the shoulder. uma mão tocou em seu ombro. And he started trembling. E ele começou a tremer. And it was an angel. E era um anjo. And the angel says this: E o anjo diz isso. Fear not, Daniel. Não tenha medo, Daniel. Verse 12. Thank you. For from the first day you set your heart
desde o primeiro dia em que você decidiu buscar to understand, entendimento and you humbled yourself before God, e se humilhar diante do seu Deus, your words were heard. as suas palavras foram ouvidas. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, so what you're telling me então o que você está me falando is that Daniel prayed for 3 weeks, é que Daniel orou por 3 semanas, but God heard him on the first day mas Deus ouviu a ele no primeiro dia, because God is not deaf. porque Deus não é surdo. But Daniel had to keep praying. Mas Daniel teve que continuar He had orando. to keep asking, Ele teve que continuar pedindo, seeking, procurando, knocking batendo for 3 weeks por 3 semanas. because there were things happening in the spiritual realm Porque tinha coisas acontecendo no mundo espiritual that Daniel didn't que understand. Daniel não entendia. So he just kept praying, Então ele continuou orando. and he was entering spiritual E warfare. ele estava em uma guerra espiritual. Maybe he thought God wasn't listening, Talvez ele pensou que Deus não estava ouvindo. but God heard him on the first day. Mas Deus o ouviu no primeiro dia. And the angel says this, E o anjo diz isso. I have come E eu vim because of your por prayers. causa das suas orações. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, no prayer, sem oração, no angel, sem anjo, no answer. sem resposta. Why do we pray? Por que nós oramos? Why do we pray? Por que nós oramos? Because it changes things. Porque isso muda as coisas. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, let us be a people que nós sejamos um who povo believe in the power of God. que acredita no poder de He Deus. has given us dominion over this earth. Ele nos deu domínio sobre essa terra. Let's invite him into it Vamos convidar ele para and go ela with his power e ir com o seu poder and pray e orar and keep e praying continuar because orando, it changes porque things. isso muda as coisas. Let us have faith in him Que nós sejamos fé nele and not faith in ourselves. e não fé em nós mesmos. It doesn't matter how little you think you are. Não importa o quão pequeno você acha que é. When you pray to a great big God, Quando você ora para um Deus grandão, miracles can happen. milagres acontecem. Amen. Amém. I'm going to share with you one more story, Eu vou compartilhar mais uma história com vocês. and then I'm going to be done. E aí eu vou terminar. And my friend, E meu amigo, Evangelista Dave Hauer, evangelista Dave Howard, is going to come share a powerful message. vai vir compartilhar uma mensagem poderosa. You don't have to turn there, Você não precisa ir lá, but in 1 Samuel 23, mas em 1 Samuel 23, there's a story about David. tem uma história sobre Davi. He's running from King Saul Ele está fugindo do rei Saul, because King Saul wants to kill him. porque o rei Saul quer matá-lo. But David and his mighty men, Mas Davi, em sua coragem, they received the word of the Lord. recebeu a palavra de Deus. And the Lord says, David, E Deus disse, Davi, I want you to go to the city Keilah. eu quero que você vá para a cidade de Keila. They're being sieged by the Philistines. Eles estão cercados pelos filisteus. Go rescue them. Vá resgatá-los. So David gathers his mighty men Então Davi pega os seus homens corajosos and he goes to Keilah e ele vai a essa cidade. and he saves the entire E city. ele salva a cidade inteira. And he's staying in the city. E ele continua naquela cidade. But then King Saul, Mas então o rei Saul, he hears that David is in the city. ele escuta que Davi está naquela cidade. And he gets an evil smile. E ele fica com um sorriso cruel. Ooh, now I've got him. Agora eu tenho. He's in a city with walls all around him. Ele está numa cidade cercada por muralhas. Finally, David is mine. Finalmente, Davi é meu. And King Saul gathered his E army. o rei Saul foi com seu exército. And he said, let's go to E ele Keilah. disse, vamos para aquela cidade. And we're going to surround the city. Nós vamos ficar em volta dela. And we will force them to hand David over to us. E a gente vai forçá-los a nos entregar Davi. And while David is in the city, Enquanto Davi está na cidade, the priest comes. o sacerdote vem. And David prays. E Davi ora. And he says, hey God, E ele fala, ei Deus, I heard a rumor eu escutei um rumor that Saul is coming down here. que Saul está vindo para cá. God, is that true? Deus, isso é verdade? And the Lord says, yeah, it's true. E o Senhor diz, sim, é verdade. So David asks another question. Então Davi faz outra pergunta. Is Saul going to surround the city? Saul vai cercar a cidade? And the Lord says, yes, it's true. E Deus diz, sim, é verdade.
And then he says, so the people of Kyla Então as pessoas daqui that I just saved, que eu acabei de salvar, will they hand me over to Saul? elas vão me entregar a Saul. And the Lord said, yep, E o Senhor disse sim, that's what's going to happen. é isso que vai acontecer. So you know what David did? Então sabe o que Davi fez? He left. Ele foi embora. He left. Ele foi embora. Now, why do I share this with you? Agora, por que eu estou compartilhando isso I'm com going to vocês? blow your brain for a moment. Eu vou mexer com o seu cérebro um pouquinho. You know what this means? Sabe o que isso significa? It means that God foreknew Significa que Deus já sabia 3 things that never happened. 3 coisas que nem aconteceriam. Put that in your theology pipe and smoke it. Coloca no seu cachimbo de teologia e fume isso. That means God foreknew 3 things Isso significa que Deus sabia de 3 that coisas never happened. que nunca aconteceriam. Because David prayed Porque Davi orou and God told him what was going to happen. e Deus falou a ele o que aconteceria. David did something different E Davi fez algo and he diferente. changed the future. Isso mudou o futuro. He did something Ele different fez algo diferente. because not everything is fixed. Porque nem tudo é fixo. You and I have free will. Você e eu temos livre-arbítrio. When we pray for the sick Quando a gente ora pelos and they're not enfermos healed right e away, eles não são curados naquele momento, don't walk away and say, oh, it's the will of God. não sai de perto e fala, é a vontade No, de Deus. you Não, keep asking. você continua pedindo. You keep seeking. Você continua You procurando. keep knocking. Você continua batendo. Why? Por quê? Because you believe. Porque você acredita. And we E pray nós oramos. because we believe. Porque nós cremos. And because we believe, Porque nós cremos. we pray. Nós oramos. God hears you the first time, Deus te escutou da primeira vez. even if we have to keep praying. Mesmo se tivermos que continuar Because orando. your battle Porque a sua My batalha, battle a minha batalha, is not against flesh and blood, não é contra carne e but sangue, against the rulers, mas contra os poderes the das trevas, powers, os poderes and das trevas, as principalities potestades of the kingdom of darkness. do reino das trevas. And they have their strategies and E eles plans. têm suas estratégias e And planos. if you want to mess up their E plans, se você quiser bagunçar seus planos, begin to pray. comece a orar. Pray. Ore. Why do we pray? Por que nós oramos? Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, please give a hand por favor, dê uma salva de for my palmas friend, para meu amigo, evangelist Dave Howard. evangelista Dave Howard. God bless you. Deus te abençoe. Come on, stand to your feet this morning. Se levantem, por favor, agora. Stretch a little bit. Se alonguem um pouquinho. Dean, that was powerful. Jim, essa mensagem foi poderosa. It reminds me what happened this week with a group of teachers that I was speaking to. Me lembrou de quando eu estava orando por um grupo de professores durante essa semana. There was a woman who had a hernia for many years. Tinha uma mulher aqui na cidade, nos professores, que ela tinha uma hérnia por muitos anos. A lot of pain. E ela sentia muita dor. And I had shared with the teachers about the power of prayer. E eu estava compartilhando com os professores sobre o poder da oração. And I asked the teachers a question. E eu fiz uma pergunta para aqueles professores. What would happen O que aconteceria if we would begin to pray for one another in the school? se a gente começasse a orar uns pelos outros nessa escola? If we would ask the other teachers and the students, Se a gente fosse até os outros professores e how estudantes can I pray for you e today? perguntássemos como eu posso orar por você hoje? I did not say, Eu não falei para eles, can I pray for you today? será que eu posso orar por você? Because then they could say yes or no. Porque quando eu faço essa pergunta, eles podem dizer sim ou não. I said, how can I pray for you? Mas eu falei, como eu posso orar por você? Because everybody needs prayer. Porque todas as pessoas precisam de So oração. the teachers came and gathered around this woman, Então os professores se juntaram ao redor dessa mulher and we prayed one time. e a gente orou uma vez. I said, check it out. E eu falei, olha aí se a hérnia continua aí. Is the hernia gone? Será que a hérnia já foi? No, it's Ela- still there.
Ela tocou e ela sentiu ainda a hérnia. Ela falou que continuava ali. So what my friend Dean is telling us, what do? Então, o que o nosso amigo Jim estava nos ensinando? We prayed this. Go ahead. O que nós devemos fazer? We prayed the second A time. gente orou por uma segunda vez. All the teachers came and laid their hands on the second time. Todos os professores vieram e imporam as mãos sobre aquela mulher. And I'm sure they were thinking in their E mind, eu tenho certeza que eles estavam pensando na mente deles. this is a waste of time. Isso é uma perca de tempo. Nothing's going to happen. Nada vai acontecer. And after we prayed the second E time, depois que nós oramos pela segunda vez, I told the woman, check it out. eu falei para aquela mulher, testa aí. And she looked at me like, E ela olhou para mim, tipo, what for? pra que eu vou olhar de novo? It didn't happen the first time. Não aconteceu da primeira vez. Why would it happen the second O time? que aconteceria de uma segunda vez? So she starts feeling to make me happy. Então ela começou a tocar, procurar a hérnia só para me deixar feliz. And I'm looking in her eyes. E eu estava olhando nos And olhos while dela. she's feeling, E enquanto ela procurava, now she starts pressing ela harder. começou a apertar com mais força. And she's looking at me. E ela olhou para mim It's gone. e ela falou, não tem And mais she hérnia. begins to weep and E ela cry. começou a chorar. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, this is why we pray. é por isso que nós oramos. Put your hand on your heart this morning. Põe a sua mão no seu coração agora. Close your eyes. Feche seus olhos. Father, we come into your presence this morning Pai, nós estamos diante da tua presença nessa manhã. as sons and daughters of the King, Como filhas e filhos do Rei. fearfully and wonderfully made. Feitos de maneira temerosa e perfeita. And we come before you, E Father, nós estamos diante de ti, Senhor. with open hearts this morning, Corações abertos nessa manhã. ready to hear truth from your word. Prontos para escutar a verdade da sua palavra. Father, open our minds. Pai, abra nossas mentes. Change the way we see you. Mude a maneira em que nós vemos o Senhor. Change the way we see people. Mude a maneira na qual nós vemos as pessoas. Change the way we see ourselves. Mude a maneira na qual nós nos vemos. And in the end, E Jesus, no final, Jesus, we want your name to be a glorified, gente quer que o seu nome seja glorificado. hearts and lives to be changed, Corações e vidas sejam mudados. for this city to be one for Jesus, Para que essa cidade venha ser ganha para Jesus. for Brazil to be one to Para que o Jesus, Brasil seja ganhado para Jesus. and for the world to come to E Christ. para que o mundo se renda a Jesus Cristo. Amen. Amém. You can have a seat. Podem se sentar. Leaders Conference. Conferência de líderes. We are here for a leaders conference. A gente está aqui por uma conferência de líderes. Too many speakers. Here we go. Leaders Conference. Conferência de líderes. I love looking into the faces of the leaders. Eu amo olhar face a face dos líderes. Spiritual leaders. Líderes espirituais. Government leaders. Líderes, pessoas que trabalham no governo. Education leaders. Pessoas que trabalham na educação. Business leaders. Entrepreneurs. Homens de negócio, líderes de empresas. You're here today Vocês escutaram hoje from different parts of the world, de diferentes partes do mundo, from this city, desta cidade, and God has raised you up and called you e Deus levantou e chamou vocês to do crazy things in the earth. para fazer coisas loucas na terra. So many times we are so afraid Mas muitas das vezes nós temos tanto medo of what God is telling us to do, daquilo que Deus está nos mandando fazer. and fear comes to our hearts. E o medo entra em nossos corações. This morning, Nesta manhã, I'm going to ask a few questions. eu quero fazer algumas My perguntas. French friends, God bless you Meus all. amigos franceses, tchau, tchau. Deus abençoe Ciao, my vocês. friends. Ao revoar. Today, Hoje, I want to know who's in the crowd. eu não sei quem é que está aqui no meio de vocês. So if you are a spiritual leader, Mas se você é um líder espiritual, you're a pastor, se você é um pastor, apostle, um apóstolo, prophet, um profeta, evangelist, um evangelista, teacher, um professor, um worship mestre, leader, um líder de louvor, Sunday school um teacher, professor de escola dominical, stand up. eu quero que você se levante. Todo mundo que exerce uma liderança na igreja.
I honor the call on your life. Eu honro o chamado na vida de vocês. I honor the call on your life. Eu honro o chamado na vida de vocês. God has raised you up Deus, ele levantou vocês with great intentionality. com grande intencionalidade. He's wired you. Ele preparou vocês. He's given you the heart of passion for people. Ele deu a vocês um coração com paixão pelas pessoas. And this morning, I'm here to challenge E you, nesta manhã eu estou aqui para desafiar to vocês, stir you up in your faith. para mexer com a fé de vocês. And I want you to listen carefully. E eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. We have come to your city A gente veio à cidade de with vocês no agenda sem nenhum compromisso certo, other than to join hands with you sem nenhum dinheiro sendo pago. to help you win the city for Christ. O único motivo de nós termos vindo aqui foi para unir mãos com vocês para ganhar essa cidade para Jesus. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. How many of you in this place would like to double your church in size in 1 week? Quantos aqui gostariam de dobrar o tamanho da sua igreja em uma semana? Huh? Hã? Oh, come on, Brother Dave. Tell me the good news. Ah, vamos lá, Dave. Me conta aí essa boa notícia. How do I do that? Como é que eu faço isso? I'm glad that you Estou asked. feliz que vocês me perguntaram. You have a job to do. Vocês têm um trabalho a fazer. And I'm sorry. E me desculpem. I love you. Eu amo But vocês. most of the pastors and spiritual leaders all around the world, Mas a maioria dos pastores e líderes espirituais ao redor do mundo, they're doing it wrong. eles estão fazendo errado. You know why they're doing it E wrong? vocês sabem por que eles estão fazendo errado? Because they're trying to do it all themselves. Porque eles têm tentado fazer tudo por conta própria. In the book of Ephesians, chapter 4, E no livro de Efésios, capítulo 4, verse 11, no versos 11, God says these words through Paul. Deus fala estas palavras através de Paulo. I have given you apostles, prophets, evangelists, pastors, and Eu teachers. dei a vocês apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Why? Por quê? What does it say? O que a Bíblia fala? To equip the saints Para equipar os santos to do the work of the para ministry. fazer o trabalho do ministério. Pastors, Pastores, it is not your job não é o seu trabalho to do the work of the ministry. fazer o trabalho do ministério. Did you hear me? Vocês me escutaram? That's not your job. Não é o seu trabalho. Your job is to equip the saints. O seu trabalho é equipar os santos. I don't care if you have 5 people in your church Eu não me importo se você tem 5 pessoas na sua igreja or 5,000 ou se people. você tem 5.000 pessoas. That is the army that God has given you. Seja lá qual for o exército que Deus te deu. And when you train and equip them to do the work of the E ministry, quando você treina e equipa eles para fazer o trabalho do ministério, your church will double and triple in size. a sua igreja irá duplicar e triplicar de tamanho. I said it the other day at this pastor's church. Eu falei essa mensagem na igreja da pastora. Your church should stink A sua igreja deve estar fedida like a gymnasium como uma academia, because you're teaching your people porque você deve estar ensinando o teu povo how to operate in God's giftings. como operar nos dons de Deus. I am shocked, Miguel, Eu estou em choque, all Miguel. around the world. Ao redor do mundo inteiro, Christians cristãos sitting in church, sentados na they're igreja, afraid to walk up to somebody eles têm medo de chegar a uma pessoa and say, "Hi, e falar: oi, my name is Dave. o meu nome é Dave. What's your name? Qual é o seu nome? How can I pray for you today?" Como eu posso orar por você hoje? Most people in your church A maioria das pessoas, até mesmo na sua igreja, pray to even introduce themselves to somebody. eles têm medo até de se apresentar para uma pessoa. Why is that? E por que isso? Because the pastors Porque os pastores have not taken the time não tomaram tempo to teach their people para ensinar o seu povo how to do the work of the ministry. como fazer o trabalho do ministério. It's the work of the ministry. Qual que é o trabalho do ministério? Lay hands on the sick. Impor as mãos sobre os See doentes, them recover. ver eles se recuperarem, Cast out demons. expulsar demônios. When's the last time someone in your church Qual foi a última vez que alguém na sua igreja cast out a demon? expulsou um demônio? Pastors, Pastores, I love you. eu amo But I'm here vocês, to help you today. mas eu estou aqui para ajudar vocês hoje. Train and equip
your people treine e equipe o teu povo to do the work of the ministry. para fazer o trabalho do ministério. Abaixa um pouquinho o microfone dele, por favor. Teach them how to prophesy. Ensine a eles como profetizar. Teach them how to operate in miracles. Ensine a eles como operar em Teach milagres. them how to get baptized in the Holy Spirit. Ensine a eles como receberem o batismo do Espírito How to Santo. baptize somebody else in the Holy E Spirit. como batizar outras pessoas How no to Espírito lead someone Santo. to Christ. Como levar alguém até Cristo. 99% of the people in your church, 99% das pessoas na sua igreja, they don't even know how they're going to get to heaven. eles nem sabem como é que eles vão ir para o céu. I asked them the question, Eu faço uma pergunta a eles. are you going to heaven or hell? Você vai para o céu ou para o inferno? If today's your last day, Se hoje fosse seu último dia aqui na terra, Christians, cristãos, I hope I'm getting to heaven. eles falam: eu acho que I eu vou pray para o I'm céu. getting to heaven. Eu oro para que eu vá para o céu. Tell me how you're going to get there. Então eu pergunto a eles: como é que você vai chegar lá? They don't know. E eles não sabem explicar. They can't explain it to me. Eles não conseguem me explicar como é que eles fazem para ir para o céu. Spiritual leaders, Líderes espirituais. do the work of the ministry? No. Fazer o trabalho do ministério, não. Stop it. Parem. It's not your job to lead people to Christ. Não é o seu trabalho conduzir pessoas a Cristo. It's not your job to prophesy. Não é o teu trabalho apenas profetizar. It's not your job to cast out the demons. Não é só o seu trabalho expulsar demônios. It's your job to train the people in your church O seu trabalho é treinar as pessoas da sua igreja how to do the work of the ministry. sobre como fazer isso, o trabalho do You're ministério. going to have a seat. Vocês podem se sentar. Those in the room today, Quantos aqui que estão conosco hoje? you're entrepreneurs. Vocês são pessoas de negócio. You're business owners. Vocês são donos de um Do you negócio. want to be a business owner? Você quer ser um dono de negócio? If that's you, stand up Se today. essa pessoa é você, se levante, por favor. Empresários, donos de negócios. See, I love that some of you are standing more than one time. Veja, eu amo que tem gente aqui que está levantando mais de uma vez. You're spiritual leaders. Vocês são líderes You're espirituais. you're entrepreneurs. Vocês são empresários. I also am a businessman. Eu também sou um homem de negócio. I have 3 or 4 different businesses. Eu tenho 3 a 4 negócios diferentes. I also help pastor a church. Eu também ajudo meu pastor na I igreja. also travel the world. Eu também viajo ao redor do mundo. And I get to be with wonderful people just like you. E eu também tenho o privilégio de estar com pessoas maravilhosas assim como vocês. I'm here to challenge you on 2 things today. Mas eu estou aqui para desafiar vocês em 2 coisas hoje. As entrepreneurs, Como empresários, someone who owns a business, alguém que comanda um negócio, how God has wired and made you. da maneira que Deus te fez e criou. Now, pastors, listen, Pastores, escutem, because you need to encourage the people in your church this way. porque vocês precisam encorajar o povo da sua igreja assim. I celebrate you. Eu celebro a vida de What vocês. you do for a living O que vocês fazem para viver as a business person, como pessoas de negócio, this is the high call of God for your life. este é o maior chamado de Deus para a sua vida. See, I don't like titles. Veja, eu não estou falando isso. I hate religion. Eu odeio religião. I hate titles. Eu odeio títulos. They always ask me, As pessoas sempre me perguntam: what should we call you? Pastor Dave? do que eu devo te chamar? Pastor Evangelist Dave? Dave? Evangelista I Dave? said, don't call me any title. Eu falo, não precisa me chamar de nenhum título. Just don't call me late for dinner. Só não me chame tarde demais para o almoço. God has raised you up as entrepreneurs Deus, ele levantou vocês como empresários for 2 reasons. por 2 razões. Number 1, A primeira razão, He wants you to be successful. ele quer que vocês sejam bem-sucedidos. He wants to pour multi-millions of dollars in your hands. Ele quer colocar sobre a mão de vocês milhares de dólares. Amen? Amém? Why? Por quê? Because I need your support. Porque eu preciso do apoio de Dean vocês. needs your support. O Jim precisa do apoio de Eduardo needs your vocês. support. O Eduardo precisa do apoio de Be vocês. successful. Sejam That's bem-sucedidos. the heart of God. Este é o coração de That's Deus. why He has made you gifted. E é por isso que ele deu esse talento a Be vocês. a doctor, be a lawyer, be an entrepreneur. Ser um empresário, um doutor, um advogado. I'm a contractor. Eu sou um construtor. I build
buildings like this. Eu faço construções como essa daqui. That is the high call of God for my life. E este é o maior chamado de Deus para minha vida. But more importantly than that, Mas mais importante que isso, as entrepreneurs, como empresários, as business owners, como donos de negócios, you are pastors in your own right. vocês são pastores no seu ambiente. Because you have people coming to you for Porque answers. tem pessoas que chegam a vocês pedindo ajuda And you have an opportunity to release the kingdom of heaven e você tem a oportunidade de liberar o reino dos céus in your business, no seu negócio, in your high calling. no maior chamado de Deus na sua vida. Listen carefully. Me escutem. Most people will never come into a church building, A maioria das pessoas nunca vai chegar a entrar numa igreja, but they're going to come in contact with you mas eles entrarão em contato com vocês and do business with you. para fazer negócios com vocês. And as a son or daughter of the E king, como filhos e filhas do rei, you can look in their eyes vocês irão olhar nos olhos while you are deles conducting business, e enquanto estiverem fazendo and negócio, you can hear the voice of your loving father e você escuta a voz do seu pai amoroso about what he has to say for them. sobre o que ele tem para falar com essas And now you pessoas. can prophesy to them, Então você pode profetizar a and they elas. don't even know it. E eles vão nem perceber You isso. can lead them to Christ, Vocês conduzem eles a Cristo. and then you can bring them to your church. Então vocês podem trazer eles para a igreja de Business vocês. people, entrepreneurs, Vocês, donos de negócios, you are ambassadors of heaven. vocês são embaixadores dos céus. And God wants all of the kingdom of heaven to flow through E you Deus quer que tudo aquilo do céu flua através de você, in the place that you work. no lugar que você trabalha. I asked the teachers Eu perguntei aos professores, when I was ministering to them, enquanto eu estava ministrando a what eles, would happen o que aconteceria every day todos os if dias the teachers would gather together se os professores se reunissem and ask the question, e perguntassem essa pergunta: how can I pray for you today? como eu posso orar por você hoje? And the teachers began to minister to one another. E os professores começassem a ministrar uns aos outros, And now the students are watching. enquanto os estudantes estão And vendo. now the students are getting involved. Então os estudantes também se envolveriam This is nisso. not hard. Isso não é algo It's not difícil, complicated. não é algo It's complicado, easy. é fácil. Change the culture. Mude a cultura. But Brother Dave, Mas irmão Dave, I'm scared. eu tô com medo. I might lose my job. Talvez eu perca o meu trabalho. I can't talk about Jesus on my job. Eu não posso falar de Deus no meu trabalho. Who are you more afraid of? De quem que vocês têm mais medo? Your boss or Do God? seu chefe ou de Deus? Ih, I'm telling you the truth. eu estou falando a vocês uma verdade. God will open the doors of heaven so wide for you Deus irá abrir as portas dos céus para vocês when you follow your heart. quando vocês seguirem o coração dele. Entrepreneurs, I love you. Homens de negócio e mulheres de negócios, eu I'm an amo entrepreneur vocês. and I love what you do. Como empresário, eu amo o que vocês fazem. You can have a seat. Vocês podem se sentar. Those that are involved in government, Quantos aqui estão envolvidos com o governo? any type of government. Qualquer tipo de governo. You're a policeman, you're an officer, Você you're é um military. policial, um militar, um Come on, oficial. stand up. Se levantem, quem faz parte de qualquer tipo de área do governo. You're leaders. Vocês também são líderes. Come on, one person. I'm going to talk to Só you tem real uma quick. pessoa que é envolvida com o governo e algo do tipo. God has raised you up Deus, ele te levantou as a leader in this community, como um líder nesse and He ambiente. wants all of heaven to flow through you. E ele quer que todas as coisas dos céus fluam através de você. The government is no different here than it is in America. O governo não é diferente que é aqui do que é lá nos Estados Unidos. They're looking for truth. Mas eles têm buscado por They're verdades. looking for answers. Eles buscam por And respostas. God has raised you up. E Deus te levantou. Whatever leadership role you have, Qualquer tipo de liderança que você tenha no governo it's for a purpose. é por um To propósito. be light in dark places. Para ser luz em um lugar de trevas. Be light. Seja luz. Ask people, Pergunte às how pessoas: can I pray for you como today? eu posso orar por você hoje? Change the culture of the government. Mude a cultura do governo. Release the miracle signs and wonders. Libere o poder de milagres, sinais e So maravilhas. that people will know there's a God in the world. Para que as pessoas entendam e vejam que há um Deus nesse mundo. Love you, my brother. Eu amo você, You can meu have a irmão. seat. Pode se sentar.
Well, now we're ready to preach. Agora sim eu tô pronto para pregar. We're just getting started. A gente tava só fazendo uma introdução. Are you ready? Estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? You have your Bible with you? Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Go to the book of Judges, chapter 6. Vão até o livro de Juízes, no capítulo 6. The book of Judges, chapter 6. No livro de Juízes, no capítulo 6. You know, I heard this message preached by my pastor, part of this message preached by my pastor many years ago. Sabe, eu escutei uma parte dessa mensagem sendo pregada pelo meu pastor há muitos anos atrás. And it struck me so deep in my heart. E essa mensagem tocou tão profundo no meu coração. This part of the message Esta parte da mensagem, that I've been sharing it all around the world eu tenho compartilhado ela ao redor do mundo inteiro. because I'm here to challenge you, Porque eu estou aqui para desafiar stir vocês, you up, mexer com vocês, encourage you, encorajar and vocês change the way you think. e mudar a maneira como vocês pensam. One day my pastor, he was sitting at his desk in church. Um dia o meu pastor ele estava sentado na sua mesa lá na igreja. And he was just meditating on the Word of God. E ele estava apenas meditando na palavra de Deus. And then one of the secretaries came in and walked up to the pastor Então uns dos secretários entraram e foram falar com o pastor. and said, Pastor, E ele falou: Pastor, do you know that there's two angels standing in front of you right now? o senhor sabia que há 2 anjos sentados na sua frente agora? He said, Yes, I know. E o pastor falou: Sim, They've eu been sei. here all morning. Eles estão aqui durante toda a They're manhã. bothering me. E eles estão me incomodando. They're instructing me. Eles estão me ensinando. And this is where they brought him, to Judges chapter 6. E então esses anjos levaram meu pastor até Juízes 6. And revelation began to come. E a revelação começou a vir a ele. And I'm praying this morning that revelation will come to us, E eu oro para que essa revelação venha sobre a gente também the hoje. spiritual leaders of this city. Os líderes espirituais dessa cidade. Here's what it says, Está aqui o que fala. starting in verse 1. Começando no verso 1. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Então o povo de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Let's stop. Vamos parar aqui. The children of Israel, O povo de Israel, these are God's chosen people. eles eram um povo escolhido de Deus. He's brought them out of the land of Egypt, Deus havia tirado eles da terra do Egito, out of the house of bondage, tirado da terra da escravidão and he's brought them into the promised land, e estava levando eles até a terra prometida. and he has given them instructions. E Deus havia dado a eles instruções. They're supposed to go into the land, Eles eram para ir até a terra and God told Joshua, e Deus disse a Josué: every place that your foot goes, todo lugar onde seus pés pisarem, I will give you the land. eu irei te dar a terra. And I don't have enough time today, E eu não tenho tempo bastante hoje. but in the earlier chapters in the book of Judges, Mas nos capítulos mais para trás do livro de there's Juízes, like 6 of the tribes of Israel that are not doing what they're supposed to do. haviam mais ou menos umas 6 tribos de Israel que não estavam fazendo aquilo que eles deveriam fazer. So here they are, Então aqui estão eles, God's chosen people. os povos escolhidos de Deus. And here they're doing evil in the sight of the Lord. Aqui fala que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. What's the evil they're doing? Qual era o mal que eles estavam fazendo? They're serving other gods. Eles estavam servindo a outros They're deuses. worshiping the Baals. Eles estavam adorando a estátuas. They're raising up other temples. Eles estavam levantando outros So templos. something happens. Então algo aconteceu. Because they did evil in the sight of the Lord. E por eles terem feito mal aos olhos do Senhor, So the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. And the hand of Midian prevailed against Israel. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. Because of the Midianites, Porque os the midianitas, children of Israel, os filhos de Israel, they made for themselves the dens, the caves, and the strongholds, fizeram para si covas que estão nos montes, cavernas e fortificações, which are in the mountains. que estão nas montanhas. Stop for a moment. Pare por um momento. I want to unpack this a little bit today. Eu quero impactar mais sobre isso hoje. Who in this room today is God's chosen people? Quem neste lugar aqui é filho escolhido de Deus? Yes.
Sim, We are. nós somos. God has given us instructions. Deus, ele nos deu He instruções. told us everywhere we go, Ele falou em todos os lugares em que He's andarmos, given us the land. ele irá nos dar por herança. But you can't go very far if you're staying inside of a building. Mas você não pode ir muito longe se você ficar preso dentro de uma construção. I can walk 30 paces and I'm at the wall. I can walk 30 paces Eu posso andar 30 passos and I'm going to hit the wall. e eu vou bater contra a parede. Where's God telling us to go? Aonde Deus está nos mandando ir? We are God's chosen people A today. gente é o povo escolhido de Deus nos dias de You are hoje. the leaders of this city. Vocês são os líderes dessa God cidade. has called and ordained you to do something. Deus, ele te chamou e ordenou que fizessem But algo. what has happened? Mas o que está acontecendo? What's happened here happened to the people of Israel. O que está acontecendo aqui aconteceu com o povo de What happened to the Israel. people of Israel has happened to us. E o que aconteceu com o povo de Israel está acontecendo conosco. We have done evil in the sight of the A gente Lord. fez o que era mal aos olhos do Senhor. What is the evil that we have done? E qual foi o mal que nós fizemos? I'm glad that you asked. Estou feliz que me perguntaram. God gave them over to Midian Deus, eles entregou às mãos de Midian for 7 years. por 7 anos. Do you know what the word Midian means? E você sabe o que a palavra midianita significa? Strife and contention. Brigas e contendas. God's chosen people. O povo escolhido de Deus. What came into their lives and into their camp? O que entrou na vida deles, no acampamento deles. Midian came in amongst God's chosen people. Os midianitas entraram no meio do povo de Deus. Strife and contention came in amongst God's chosen people. Brigas e contendas veio sobre o povo de Deus. What have we allowed to come into our community? O que a gente tem permitido entrar no meio da nossa We've comunidade? allowed strife and contention to come in amongst us. A gente tem permitido que brigas e lutas entrem em nosso meio. God's chosen people. O povo escolhido de Deus. What does it say? O que fala aqui? It says the hand of Midian prevailed against Israel. Fala que a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel. Do you know what the word Israel means? Vocês sabem o que a palavra Israel significa? How did Israel get its name? Como que Israel recebeu esse nome? Jacob wrestled with God, Jacó, ele estava lutando contra Deus. and God changed his name E Deus mudou o nome dele to Israel. para Israel. The word Israel means God prevailed. E a palavra Israel significa Deus prevaleceu. God wins. Deus ganhou. But here we see, Mas aqui a gente vê because God has allowed strife and contention to come in, que por conta de Deus ter permitido as lutas e as contendas terem entrado, we, God's chosen people, nós, o povo escolhido de Deus, have allowed strife and contention to come in amongst us. permitimos que brigas e contendas tenham entrado no nosso meio. Israel, Israel, God prevails, Deus prevaleceu, cannot prevail. não tinha prevalecido mais. Midian is prevailing Os midianitas haviam prevalecido over God prevailing. sobre Deus ter prevalecido. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, we have stepped away nós temos nos afastado from the promised land da terra prometida and we have removed ourselves e a gente tem nos removido from taking all of the land as ours. de tomar posse da terra que já é nossa. And where have we gone? E aonde que a gente tem ido? What does it say? O que fala aqui? And they made for themselves the dens, the caves, and the strongholds. E eles fizeram para si as covas, as cavernas e as fortificações. They removed themselves from the promised land, Eles se removeram, se isentaram da terra prometida and now they're hiding out e agora eles estavam se escondendo in dens, em covas, small churches, que são igrejas pequenas, in caves, em cavernas, medium-sized churches, são igrejas de tamanho médio,
strongholds, e fortificações. large churches. São igrejas grandes. We, as the believers in Jesus Christ, Nós, como crentes em Jesus Cristo, we have removed ourselves a gente tem nos isentado from the promised da land, terra prometida. and we're hiding out E a gente tem se escondido in the dens, nas the covas, small churches, as igrejas pequenas, in the caves, nas the cavernas, medium-sized nas churches, igrejas médias, in the nas strongholds, fortificações, the large churches, as igrejas grandes, while the world is dying and going to hell. enquanto o mundo tem morrido e indo para o inferno. What is a stronghold? O que é uma fortificação? It means it's a rocky place where we defend ourselves. Significa que é um lugar rodeado de rochas da onde a gente se defende. It's a stronghold where we hide out, É uma fortaleza, uma fortificação onde nós nos escondemos, a place of defense. um lugar de defesa. If something comes to attack us, Se algo tentar nos atacar, we can hide out and defend a ourselves. gente pode se esconder e a gente estará defendido. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, who are we defending ourselves against? de quem que a gente tem nos defendido? Not the world. Não do mundo. They don't care. Eles não estão nem aí para isso. We're defending ourselves against one another. A gente tem nos defendidos de uns contra os outros. We're so busy arguing amongst ourselves A gente tem estado tão ocupado discutindo contra nós mesmos that the world is laughing at us. que o mundo tem rido da gente. Why would I want have anything to do with you? Por que eu vou ter alguma coisa relacionada a esse povo? What are we arguing over? Do que nós temos discutido? Doctrine? Doutrina? Who has the right doctrine in the room? Quem aqui tem a doutrina correta neste lugar? Come and grab the microphone and teach me. Vem cá e segura esse microfone para me ensinar. If you think you have God figured out, Se você acha que você já entendeu completamente tudo you de should be up Deus, here preaching. você que devia estar aqui pregando. I don't have God figured out. Eu não tenho a doutrina correta. Denominations. Denominações. All around the world we travel. Ao redor do mundo inteiro nós temos viajado. I've seen all the denominations of the world. Eu já vi todos os tipos de denominação do mundo. Catholics, Católicos, Lutherans, luteranos, Baptists, batistas, Presbyterians, presbiterianos, Pentecostals. pentecostais The list goes on and on. e todas essas outras denominações. Do you know what the word denomination means? Você sabe o que a palavra denominação significa? Divided nation. Nação dividida. I'm sorry. Me perdoem, My brothers and meus sisters. irmãos e irmãs. I love you. Eu amo vocês, But I'm here to stir you up mas eu estou aqui para and mexer com change the way you vocês think. e mudar a maneira como vocês pensam. It's time to lay down all of our differences É hora de nós abaixarmos todas as nossas and diferenças come together in e unity. nos unirmos em unidade. If you go back to Ephesians chapter 4 Se você voltar para Efésios no capítulo and you 4 read why God has given us the fivefold ministry, e você lê o porquê de Deus ter nos dado 5 ministérios completos, it's not to separate us, não é para nos separarmos, it's to bring unity. mas é para trazer It unidade. says until we all come into the unity of one, Lá fala que é para até nós alcançarmos a unidade de um. we'll never get the job done. A gente ainda não conseguiu cumprir esse I trabalho. don't care what your end time theology is. Eu não tô nem aí para qual que seja a sua teologia. Oh, Jesus is coming back. Ah, Jesus está voltando. We need to be ready. A gente precisa se So we pull preparar. back and we hide out. Então a gente se esconde. We're waiting for Jesus A to gente está esperando para eject us Jesus out of here. nos tirar desse lugar. And we're hiding out A gente tem se in escondido the dens, the caves, and the nas strongholds. covas, nas cavernas e nas fortificações. When there's a world out there Enquanto há um mundo lá fora that Jesus is waiting for us to engage. que Jesus está esperando que a gente vá lá e alcance. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. What kind of a bride is Jesus coming back for? Para que tipo de noiva Jesus vai voltar? Ugly? Uma noiva feia, Broken down? toda despedaçada? Is that the kind of bride Jesus is coming back for? Esse é o tipo de noiva que Jesus está esperando para voltar?
What's he coming back for? Para qual tipo de noiva ele tem esperado? A glorious Uma bride noiva gloriosa, without a spot or wrinkle or blemish. imaculada, sem nenhuma mancha. Dean, I don't know about you, brother. Jim, eu não sei sobre você, meu We irmão. travel around the world. A gente tem viajado ao mundo The juntos, bride's not looking too pretty yet. mas a noiva ainda não está pronta. They're waiting for you and I Ele tem esperado para que eu e você, to lay down all of our differences, a gente rebaixe todas as nossas come diferenças, together in nos unity, unirmos em uma unidade só and win this world for e Christ. ganhar este mundo para To Cristo, create a beautiful bride. para criar uma linda So noiva, now Jesus can come para back que então Jesus possa voltar and receive his bride. e receber a noiva dele. I'm messing with your doctrine. Eu estou mexendo com doutrinas aqui. I've seen the doctrines of the world, Eu já vi várias doutrinas nesse mundo. and they make me weep. E essas doutrinas me deixam Oh, doente. Jesus, come back, please. Oh, Jesus, volte The logo, por favor. world's going to hell. O mundo vai para o inferno. Get me out of Me here. tire deste lugar. Instead of engaging, Em vez de estarmos nos comprometendo em salvar este laying down mundo, all of our differences. tirando as nossas diferenças. Let's keep reading. Vamos continuar lendo. Verse 3. No verso 3. So it was when Israel had sown. Porque cada vez que os israelitas semeavam, What did they sow? o que eles semeavam? They sowed seed in the ground. Eles colocavam sementes no chão. They needed food. They needed to eat. Eles precisavam de alimento, eles precisavam comer. Amen? É isso? When they had sown, Quanto eles semeavam, the Midianites would come up against them. os midianitas se levantavam contra eles. Also the Amalekites. Também os amalequitas And the people of the east would come up against them. e os povos do Oriente os atacavam. Then they would encamp against them Acampavam em Israel, and destroy the produce of the earth destruindo os produtos da terra as far as Gaza. até a vizinhança de Gaza. Did you hear this? Vocês escutaram isso? The chosen people of God. O povo escolhido de Deus. Seed is being sown into the ground, Eles plantavam sementes no chão, and a harvest is being produced enquanto a colheita estava sendo produzida, because the people are hungry. porque as pessoas tinham fome. They need to eat. Eles precisavam But comer. because Midian has come in, Mas por conta dos midianitas terem vindo, strife and contention has come in amongst us. brigas e contenções vindo ao nosso meio, See what is being destroyed. vejam o que foi destruído. The produce, O produto, the harvest. a colheita It's foi being destruída. destroyed. A colheita está sendo They're going to destruída. hell. Eles estão indo para o And inferno, we are hiding out enquanto nós estamos nos in our escondendo small churches, nas nossas pequenas our igrejas, medium nas churches, nossas igrejas médias, our large nas churches. nossas grandes igrejas. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, it's time to repent. é hora de nos arrependermos. You are the leaders Vocês são os of líderes this city, desta cidade, business leaders, donos de negócios, government leaders, líderes no governo, spiritual leaders. líderes espirituais. People are looking to you. As pessoas têm olhado para vocês. What would happen O que if aconteceria you changed the culture? se você mudasse a cultura? We would have the harvest coming in. A gente teria uma colheita maior Your entrando. churches would double in As size in 1 igrejas week. de vocês iriam estar duplicando de tamanhos em uma semana. What is this supposed to look like? Como que isso deve estar se parecendo? What are we supposed to be doing? Como que é aquilo que devemos estar fazendo? I'm glad that you asked. Estou feliz que vocês me perguntaram. The Gospel of John, O Evangelho de João, chapter 13, no versículo 13, starting in verse 1. começando no versos 1. Here's what it says. Está aqui o que fala. Now before the feast of the Passover, Jesus knew that his hour had come and that he should depart from this world to the Father. Então antes que terminasse o banquete, que Jesus já tinha certeza de que ele iria partir deste mundo, Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. tendo amado aqueles com quem ele andava, ele os amou até o final. And supper being ended, E então, chegado ao fim, the devil having already
put into the heart of Judas Iscariot O diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes to betray him. que traísse Jesus. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos and that he had come from God and was going to God, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, he rose from supper and laid aside his garments. levantou-se da ceia e tirou as suas vestimentas de cima. And he took a towel E pegando uma and he toalha, girded himself. cingiu-se com ela. And after that, Em seguida, he poured water into a basin. Jesus pôs água sobre uma bacia. And he began to wash the disciples' feet E ele começou a lavar os pés dos and discípulos. to wipe them with the towel with which he was girded. E secou eles com a toalha na qual ele estava se vestindo. I want you to notice something. Eu quero que vocês percebam algo. In the book of John, No livro de João, the words of Jesus in my Bible are in red. as palavras de Jesus aqui na minha Bíblia, elas estão em vermelho. But John does not quote Jesus as saying one word yet. Mas neste versículo aqui, João nos mostra que Jesus ainda não havia dito uma palavra. John is just recording something that Jesus did. João aqui, ele estava apenas escrevendo aquilo que ele tinha visto Jesus He fazer. says that Jesus knew that his hour had come. Aqui fala que Jesus sabia que o tempo dele havia chegado. Jesus knew that he was going back to the Father. Que Jesus sabia que ele estava voltando para o Pai And he loved them to the end. e que ele amou os que estavam com eles até o fim. Who's the pastor in this church? Is he Quem here? é o pastor dessa igreja? Ele está aqui? Who's the pastor? Quem é o pastor da igreja? Aha. This is the pastor? O senhor é o pastor aqui da igreja? No? Quem que é o pastor aqui dessa igreja? Not here. Não. I want you to imagine something. Eu quero que vocês imaginem algo. Tomorrow, Amanhã, Sunday, no domingo, the church is full. a igreja vai estar cheia. And the pastor walks up to the E o pulpit pastor chega aqui no púlpito. and he doesn't say one word. E ele não fala uma palavra. And then he walks off into the back room, E ele vai até a lateral, takes off his clothes, tira a sua roupa, comes back with a towel wrapped around him, volta com a toalha cingindo o corpo dele and he comes back out. e ele começa. The people are going to think he's crazy. As pessoas vão pensar que ele é maluco. That's what the disciples were thinking about Jesus. E era mais ou menos isso que os discípulos estavam pensando de Jesus. O que esse cara está He fazendo? did not say one word. Ele não disse uma palavra. Today, Hoje, the Spirit of Jesus is in this place. o Espírito de Jesus está neste And he lugar. wants to do something here E today. ele quer fazer algo neste lugar. Pastor Jonatas, Pastor Jonatas. Pastor Jonatas. would you come, please? Pode vir aqui? O Come senhor, here. Pastor Yes. Jonatas, isso. Come on up. Vem cá. Have a seat. Edna, Edna, would you come, please? pode vir aqui, por favor? Come up and have a seat. Vem cá. Come on up. Pode subir aqui, senta aqui, por favor. Come and have a seat. Sentem-se aqui, por favor. Brother, Meu irmão, I love you. eu amo você. I thank you for the heart that you have for Eu te people. agradeço pelo coração que você tem. I thank you for what you've done for this city. Eu te agradeço pelo que você tem feito por essa cidade. I see the passion in your heart. Com muita compaixão no seu coração. Do you see this sister? Você está vendo essa Do jovem you see aqui? her? Consegue ver ela? She got us into the schools this week. Ela conseguiu que a gente entrasse nas escolas nessa I don't semana. know the story behind it. Eu não sei qual é a história por trás I disso. don't know how she did it. Eu não sei como ela fez isso. But because of her, Mas por conta dela, thousands of students made a decision. milhares for de Jesus Christ. estudantes tomaram a decisão para Jesus. Thousands. Milhares. Honor the call in her life. Honre o chamado na vida dela. Maybe she doesn't come to your church. I don't know. Mesmo que ela não seja da sua igreja, eu não sei.
Honor her. Honre a vida dela. My sister, Minha irmã, do you see this man? consegue ver esse homem? He's been doing this for a long time. Ele já tem feito isso por um tempo. Honor the call on his life. Honre o chamado na He vida has dele. experience. He has experience. Ele tem experiência, knowledge, conhecimento, maybe more finances talvez até mais than finanças you. que você. What would happen O que aconteceria if you would come to each other se vocês viessem uns and para os ask outros each other, e perguntassem: how can I serve you? como eu posso te servir? How can I help you? Como eu posso te ajudar? Fulfill the call of God on your life. Completar o chamado de Deus na sua vida. Brother, I wash your feet. Irmão, eu lavo o seu I pé. kneel at your feet Eu honro os seus as pés a servant of Jesus como um Christ. servo de Jesus Cristo. And I honor the call on your life. E eu honro o chamado na sua vida. And I'm encouraging you. E eu te encorajo. Wash each other's feet. Lave os pés uns dos outros. I love you, my brother. Eu amo você, meu irmão. Thank you Obrigado for what you've done pelo que você tem and what feito you are doing. e pelo que você tem feito. There's more to do. Ainda há mais coisas a se I love fazer. you. I need you. Eu preciso de você. Jesus needs you. Jesus precisa de você. Vem cá, minha irmã. I kneel at your feet and I wash your Eu feet. lavo os seus pés agora. Doesn't matter who you are, Não importa quem você é, how young you are, how quão old you jovem are, você seja, male or female. talvez uma jovem. I honor the call on your life. Eu honro o chamado na sua vida. Thank you for what you did this week. Obrigado pelo que você fez pela gente God nessa semana. sees and he knows. Deus, ele vê e ele conhece. I honor the call on your life. Eu honro o chamado na sua vida. I kneel at your feet. Eu honro você. Bring this to the schools. Leve isso para as escolas. Let the people in your school, the teachers, the workers, the students, Ajude os professores, os trabalhadores, os estudantes. see what it's like. Veja como se parece. Change the culture of this city. Mudem a cultura dessa cidade. Honor the spiritual leaders. Honrem os líderes No espirituais. matter what the differences are, Não importa quais sejam as diferenças. there's only two things that are needed. Há apenas duas coisas que são Do importantes. you love God and Jesus? Se vocês amam Jesus And do you love the people? e se vocês amam as pessoas. That's enough. E isso é o bastante. I'm going to let you put your shoes back Eu vou on. deixar que vocês coloquem os calçados de vocês. I make this statement all around the world. Eu faço isso ao redor do mundo inteiro. I hate religion. Eu odeio religião. I hate it Eu odeio a religião. because it destroys people's lives. Porque a religião destrói a vida das pessoas. Do you know what the difference is between religion and Jesus? Vocês sabem qual é a diferença entre religião e Jesus? Religion shames people for having dirty feet. A religião, ela dá vergonha às pessoas por terem pés sujos. Jesus kneels down at those dirty feet and he washes them. Jesus, ele se ajoelha e lava os pés sujos. John 13, verse 12. João 13, no verso 12. So when Jesus had washed their feet and taken his garments, he sat down again and he said to them, Depois de ter lhe lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. Do you know what I have done to you? E voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. If I, then your teacher and Lord, have washed your feet, Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês,
you also ought to wash one another's feet. vocês também devem lavar os pés uns dos outros. For I have given you an example Porque eu lhes dei o exemplo, that you should do as I have done to you. para que como eu os fiz, vocês também façam. Most assuredly I say to you, Em verdade lhes digo, a servant is not greater than his master, que o servo não é maior do que o seu senhor, nor is he who is sent greater than he who sent him. nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Verse 17. No verso 17, If you know these things, se vocês sabem dessas if you coisas, know these things, se vocês sabem dessas if you coisas, know these things, se vocês sabem dessas coisas, blessed are you if you do them. abençoados serão se vocês os fizerem. Stand to your feet this morning. Todo mundo se levanta, por favor. Jesus did something to them Jesus, ele fez algo para eles. before he went to the cross. Antes dele ter ido para a cruz, He set them an example of what it looks like ele deu um exemplo de como se parece to live like king's kids. viver como filhos do rei. This is the key. Esta é a chave As spiritual leaders in this city, que, como líderes espirituais nessa cidade, this is the key to winning the city to Christ. esta é a chave que irá ajudar vocês a ganhar essa cidade para What would Jesus. happen, pastors, O que aconteceria, pastores, if you would go across town to the pastor across town, se vocês fossem para um pastor do outro lado da knock cidade, on his door, batesse na porta dele say, Pastor, e falasse: pastor, I'm kneeling at your feet. eu quero lavar os seus pés. How can I serve you today? Como eu posso te servir hoje? How can I help you fulfill the call of God on your life? Como eu posso te ajudar a cumprir o chamado de Deus na sua vida? See, this is what the people of the city are looking for Vejam, é isso que o povo dessa cidade tem buscado. for the church Pela to igreja, come into unity. entrar em unidade. This morning we're going to open up the altar. Nesta manhã agora a gente vai abrir o altar. If God is moving on your heart Se Deus está movendo no seu coração and you need to repent, e você precisa se arrepender, the altar's open up this morning. o altar está aberto aqui nessa manhã. We have a team of people that want to minister to you. A gente tem um time de pessoas que quer ministrar a sua vida. If you need to cry out to Se God, você precisa clamar a Deus, chorar nos pés de if you need Jesus, to get fresh revelation se você precisa de receber renovo do as a Senhor, leader in this community, como um líder nessa comunidade, we're going to have music that's playing. a gente vai ter música sendo tocada We're going to cry out to God e a gente vai together, clamar a Deus juntos. and then we're going to worship our King. E a gente vai adorar o nosso Deus. So if that's you, Então, se você precisa disso, come on forward this morning. vem até aqui na frente nessa manhã. Team, come on. Time, pode vir. Come and get ready to minister. You can stand, you can kneel, you can lay down. Você pode ficar em pé, você pode se ajoelhar. Whatever God is leading you to do. Seja lá qual seja a coisa que Deus está te chamando a Let's fazer. humble ourselves before the Lord this Vamos morning. nos humilhar diante do Senhor nessa manhã. Let's cry out to Him Vamos clamar a Ele as one body como um corpo, with one head. com uma só His cabeça. name is Jesus. E o nome dessa cabeça é Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com
resplendor de rei. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, larararara, larará, nananana, nananana, nananana. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Vamos, levante o seu clamor aqui nesse lugar, vamos. Vamos, intensifique a tua adoração nesse lugar. Intensifique a tua oração nesse lugar. Esse é o teu momento com o Senhor. Vamos, vamos, vamos. Talvez tem pastores aqui que faz bastante tempo que alguém colocou a mão sobre ti e orou e declarou algo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez você tenha se sentido sobrecarregado aqui nesse lugar. Vamos, vamos, vamos. Sim. Pastor. Sobe aqui, pastor, sobe aqui. E consegue botar um pouco de retorno aqui? E. Um jovem, vem cá, meu irmão. Você. Vem cá. Pastor. Fica aqui, pastor. Bota aqui. Vem aqui do meio. Licença aqui, pastor. Pega na mão um do outro aí. Olha aqui para mim, rapidinho. Olha aqui para mim. Nós somos um só corpo, não? Sim ou não? Independente de placa, independente da sua doutrina, independente da sua cultura, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos um do outro, sim ou não? Sim ou não? Se a igreja de Beberibe não tivesse se reunido para nos ajudar, essa cruzada não iria acontecer. Vocês entendem a força que temos juntos? Nós temos aqui pastores, diácono, temos esse jovem aqui. Pega na mão, pastor, pega na mão dele. Sabe? Quando Deus mandou o exército ir lutar aquela batalha, enquanto Moisés estava de mãos levantadas, o exército estava vencendo o inimigo. Só que chegou um momento que Moisés se cansou. Ele não conseguia mais ficar de braços levantados. E o exército do Senhor começou a perder a batalha. Porque Moisés não aguentava mais ficar ali sozinho com as mãos levantadas. E o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Começaram a orar, glória a Deus. E começaram a orar. E ali Deus, aquele povo foi vencendo a batalha, glória a Deus, né? Pela força da oração, né? Clamaram, né? Glória a Deus. E ali Moisés foi se erguendo. E Deus, Israel começou a vencer aquela batalha, glória a Deus, né? Quando Moisés se cansou, U e Arão seguraram nos braços de Moisés e levantaram. Ergueram os braços de Moisés para que Moisés tivesse como clamar a Deus pelo exército do Senhor.
E quando isso aconteceu, o exército do Senhor começou a ganhar a batalha. Será que vocês conseguem compreender isso aqui? Nós temos algumas gerações aqui. Temos pastores de igrejas diferentes. Mas nós somos um só. Quando estamos de mãos dadas, as trevas não prevalecem contra a igreja. Quando nós estamos de mãos dadas, o inimigo não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Quando nós estamos de mãos dadas, pode vir a guerra que for, a igreja permanece de pé. E eu queria que assim, aqui é o seguinte: o mais novo, com a sua força, com o seu vigor, com a sua juventude, precisa do mais velho, precisa da sabedoria, da experiência do mais velho. E juntos nós venceremos a batalha e ganharemos Beberibe para Jesus. E assim como eles aqui, eu quero que você pegue na mão de alguém que está do seu lado. Levante as mãos dele assim, levante as mãos dele. Levante as mãos dele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela cidade de Beberibe, te agradecemos pela igreja desse lugar. E nós clamamos para que a tua glória continue fluindo, invadindo as ruas de Beberibe, as escolas de Beberibe, os bairros de Beberibe. Beberibe não vai ser conhecido como a cidade das facções, mas será conhecida como a cidade onde a glória do Senhor prevaleceu. Talvez existam pastores ou líderes aqui que passam em frente à igreja do irmão e não dão uma paz do Senhor. Talvez tem pastores aqui brigado com outro pastor. Talvez tem pastores aqui que precisa pedir perdão, que precisa liberar o perdão. Talvez tem algum líder aqui que já faz muitos anos que você não fala com a liderança da outra igreja. Mas nessa manhã isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nesse lugar, você pastor, você líder, se tem alguém aqui nesse lugar que você precisa dar um abraço, que você precisa pedir perdão, esse é o momento. Saia do seu lugar, vá até essa pessoa, peça perdão, diga eu te perdoo, em nome de Jesus. Vai, agora. Recebi um novo coração do Pai. Isso, se você precisa pedir perdão, dá um abraço nesse irmão. Esse é o momento. Esse é o momento. Isso, declara a paz de Cristo para a pessoa que está do seu lado, vamos. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nós. Vamos cantar! Vamos cantar! Somos um só! Somos corpo. Expressando a glória do Senhor, uma família. O grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Dá um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado. Fala, eu te amo, eu preciso de você e você pode contar comigo. Aleluia! Glória a Deus! Somos a igreja do Beberibe, né, meus amados? Queridos, hoje teremos, amém, a nossa conferência para jovem ainda não terminou, só um minuto. Teremos a nossa conferência para jovem às 14 horas,
ali no colégio, no ginásio do Colégio Desembargador Pedro Queiroz. Envia o jovem para lá, queridos, vamos ajudar a juventude. Prepare caravanas, ajudem os jovens a chegar até lá, os pastores, líderes, em nome de Jesus Cristo. Vai ser uma tarde muito abençoada para a glória de Deus. Também gostaria de pedir para a amada igreja, os pastores e líderes, queridos, vamos levar pessoas hoje não crentes, aluguem ônibus aí, vamos trabalhar voluntariamente. Nós tivemos que mudar a logística da cruzada, para a glória de Deus, mas vamos fazer o trabalho do bom samaritano, vamos divulgar nas redes sociais. Pega aí a tua moto, pega o teu carro, aluga um ônibus. Eu vou fazer esse serviço hoje em nome de Jesus, vou fazer uma oferta de um ônibus para levar uma caravana. Em nome de Jesus, faça o mesmo e Deus vai nos abençoar. Amém? Deus vai honrar para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado.